dar boas-vindas aos alunos presentes. Sim, Boa claro. noite. Para aqueles que não me conhecem, sou professora Adenilda Couto, sou da Faculdade Jardim, sou professora, coordenadora de curso. Hoje, mais uma vez, aqui juntamente com a professora Cândida, né? Estivemos aqui na semana passada e hoje novamente, só que hoje é em comemoração ao Dia do Pedagogo. E hoje conosco nós temos a professora que vai falar já já conosco, mas quero dar boas-vindas aos nossos alunos, professores presentes. Sejam bem-vindos. Professora Cândida, com você. Boa noite a todos, né? Quero agradecer antecipadamente, né? E também parabenizar a professora Elisângela, parabenizá-la, né? Pelo Dia do Pedagogo, não só a ela, mas todos os pedagogos que estão presentes na sala, os nossos alunos, né? Futuros pedagogos. Agradecer à professora Elisângela, né? Por estar aqui nessa noite e vai dividir um pouco da experiência dela, né? Professora de 20 anos já como pedagoga. Hoje a professora vai estar trazendo a discussão sobre pedagogo para quê, né? Atuação, desafios e oportunidades. Professora Maria Elisângela dos Santos é pedagoga, né? Como eu falei, há 20 anos, né? Professora pós-graduada em educação infantil e alfabetização de jovens e adultos. A professora também vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ela, mas a sala é da senhora, professora, fique à vontade, tá? Obrigada, Cândida. Primeiramente, sejam bem-vindos. Né? Meu nome é Maria Elisângela, sou natural de Itabaiana, com muito orgulho, carrego a bandeira assim no coração, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, eu devo à minha terrinha. E Aracaju me abraçou assim de braços abertos, o Grupo O me abraçou de uma forma que só me fez crescer cada vez mais como profissional. E nas minhas conversas com Cândida, ela fez esse convite e jamais eu poderia dizer que não. Pelo contrário, né? Porque ser pedagogo não é você estar, é você ser e vivenciar cada dia de uma forma diferente, porque a pedagogia não é uma rotina, a pedagogia é algo dinâmico, que todos os dias você faz algo diferente. Jamais a gente pode fazer da pedagogia uma rotina. É igual a casamento. Casamento não pode ter rotina, bem assim é a nossa pedagogia. Porque os nossos alunos são diferentes e nós temos que saber como lidar, né? Eu sou natural de Itabaiana, estudei lá, em colégio público, com muito orgulho, fiz a minha faculdade, depois fiz pós-graduação, e paralelo a essa caminhada de pós-graduação, faculdade, trabalho, eu ainda era feirante lá na minha terrinha, ajudava os meus pais, e foi de onde eu tirei toda a minha garra e determinação para chegar até onde eu cheguei hoje. E a pedagogia entrou assim na minha vida como uma opção de trabalho. Mas depois que você começa a vivenciar a pedagogia, você percebe que ela mostra caminhos imensos, caminhos que você pode trilhar, caminhos que você vai encontrar pedras, sim, vai, mas caminhos que você pode colher vários louros e bater no peito e dizer: eu sou pedagogo de coração, vivenciando todos os dias um novo desafio e uma nova batalha, mas sempre no final com uma grande, forte vencedora. Você se torna um vencedor de você mesmo. Então, eu trouxe alguns tópicos, né, como o Cândida falou, para a gente bater um papo gostoso, vivenciar, trocar vivências, experiências de uma sala de aula, porque a faculdade nos prepara muito bem, mas uma melhor preparação é uma sala de aula, não tem como negar. Vou dividir aqui com vocês um pouquinho. Só um instantinho. Hum, Pronto, dá para ver todo direitinho? Sim, professora. Se puder botar no modo apresentação, mas nós estamos vendo, sim. Ok. Então, pedagogo para quê? O nosso panorama profissional do Brasil é de mais de 700 mil pedagogos em atuação, uma relevância assim, muito grande para a nossa história na educação. E nós sabemos que a profissão de pedagogo é uma profissão sofrida, professor é sofrido, mas aquele que carrega a bandeira
ele deixa mais suave essa profissão que é tão almejada ao mesmo tempo. A carga horária de um professor, você sabe que é grande, e nós temos que estar todos os dias trazendo lá do fundo do nosso baú renovação. E são as renovações que nos renovam, tanto por dentro como por fora, e os nossos alunos também. O papel do pedagogo. Qual é o papel do pedagogo nessa história toda, né? Então, vamos lá. O pedagogo, ele estimula o processo de desenvolvimento. A criança vê no professor, no pedagogo, como um instrumento que vai trazer para ele coisas novas, momentos de aprendizado, coisas que ele vai ser estimulado a aprender. O pedagogo também contribui socialmente, porque na medida que você vai desenvolvendo a capacidade intelectual do seu aluno, ele vai se tornando um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres, do que é certo, do que é errado, e ele vai se formando sua personalidade. E a formação humana, educar para a cidadania e autonomia, porque seu aluno ele vai se tornar uma criança com autonomia para desenvolver qualquer coisa que ele quiser. Ele não vai precisar que você, ou a mãe, ou o pai, o tempo todo, faça isso, faça aquilo. Não, ele vai ter autonomia própria para estar decidindo o que ele quer fazer. E nós temos aí atuação em diferentes espaços. O pedagogo, ele não só trabalha na sala de aula. Não, o pedagogo, ele trabalha na sala de aula, educação infantil fundamental, gestão e coordenação pedagógica e em outros espaços, projetos sociais, ONGs, educação à distância, ensino híbrido, hospitais, nós temos empresas. Eu trabalhei em uma empresa totalmente diferente de escola, mas que eles precisavam de um pedagogo. E foi, assim, uma experiência muito Boa noite, enriquecedora. vai dizendo aí que nós vamos botando. A diversidade nas atribuições, o que é que o pedagogo faz? Ele só Dá uns dá aula? Não, coraçãozinhos ele aí, tem outras Cândido. coisas também para ser elaboradas. Os projetos pedagógicos, planejamento e avaliação, a formação de professores, a mediação e resolução de problemas. São muitas coisas que o pedagogo carrega para resolver. Não é só chegar numa sala de aula, dar o conteúdo e ficar por isso mesmo. Não, tem muita coisa, tem todo um planejamento, tem toda uma pesquisa, tem todo um estudo. Nós, enquanto professores, não paramos de estudar, porque o conhecimento ele não tem limite. O conhecimento é uma busca constante pelo novo, pelo aperfeiçoamento. Então, nós estamos sempre em busca de aprender para poder passar mais conhecimento para os outros, e principalmente para as nossas crianças. Os desafios no nosso cotidiano. Eu estou lendo e explicando, mas depois eu quero conversar com vocês assim, com calma. Vou contar as minhas experiências de sala de aula, devagar, certo? Para que vocês entendam realmente o que é a vida de um pedagogo. Essa parte dos desafios, nós temos, como eu disse a Cândida hoje, nós temos dois desafios primordiais na educação, que são as diversidades de alunos, que você recebe alunos de diversos, vamos dizer assim, pontos intelectuais, porque tem os alunos atípicos, os alunos não atípicos, tem criança que aprende com facilidade, tem criança que não aprende, um aprende mais rápido, o outro tem uma certa lentidão, mas não quer dizer que ele não aprenda, de forma nenhuma. Tem as funções indefinidas que um pedagogo tem momentos que ele é pai, tem momentos que ele é mãe, tem momentos que ele é médico, tem momentos que é enfermeiro, psicólogo, tem aquele momento do carinho, do afago que a criança necessita. Tem as nossas avaliações humanas, necessidades de maior sensibilidade, porque o pedagogo ele também tem que trabalhar suas emoções para poder estar bem para atender o seu aluno. E são várias demandas múltiplas. São as administrativas, são acadêmicas, e as acadêmicas é que nos deixam mais cansados, mas são úteis, são necessárias para que a gente desenvolva um bom papel enquanto pedagogo. Desafios da profissão.
adaptação tecnológica, esses são os desafios contemporâneos de agora, né? As novidades tecnológicas, o ensino remoto e híbrido. Eu lembro que quando a gente chegou na pandemia, eu coloquei a mão na cabeça e não sabia o que ia fazer. Aí a diretora da escola me veio com uma plataforma que eu não sabia mexer, né? Foi difícil para todo mundo e a gente teve que botar a cuca para funcionar. Eu acho que eu assisti uns 10 a 20 tutoriais para poder aprender aquelas plataformas. Quando eu aprendi a plataforma, ela mudou de plataforma e lá vai eu apanhar do computador de novo. Eu chorava, meu esposo dizia, tenha calma, vá fazendo com cuidado que você aprende. Eu pensei em desistir, mas o pedagogo vence, né? O amor à pedagogia, ela fala mais alto. Eu estava saindo da licença maternidade e peguei de frente uma pandemia. Então, foi assim, um desafio enorme. Uma bebê de 5 meses e aula online para dar, não tinha com quem deixar minha filha, e eu dava aula sentadinha na mesa e o bercinho do lado com ela e olhando e apanhando do computador, porque eu precisava aprender, né? E aprendi. Porque quando a gente quer, a gente faz, a gente acontece e aprende. Aprendi de tão perseverante que eu fui, que eu comecei a ensinar as minhas amigas, que não conseguiram. Eu comecei a ensinar do jeitinho que eu aprendi. A gente derramou muitas lágrimas, gente, foi uma fase muito difícil. Quando a gente volta para a sala de aula, o híbrido. Outro tapa na cara que a gente recebeu. Aquele híbrido que uns alunos estavam na sala de aula, outros estavam em casa, e era meio complicado para balancear isso, mas a gente venceu, a gente conseguiu, a gente atingiu o nosso objetivo. A formação continuada são os nossos cursos, que a gente está buscando cursos para se aprimorar, para aprender coisas novas e trazer coisas novas. As novas metodologias, a base em evidência, o uso dos dados na prática. Eu sempre dou aula para os meus alunos, fazendo um paralelo com a própria vida. Onde é que você vai aplicar isso? Onde foi que você viu isso? Eu gosto muito de ensinar geografia, mostrando as reportagens lá do Globo Rural, porque são coisas do nosso dia a dia. A matemática com as coisas do supermercado, com as compras online agora, né? O que é que está barato, o que não está, as porcentagens. Então, se você mostra ao seu aluno que aquilo é aplicado na sua vida, ele vai ter mais interesse. Não vai ficar só no papel. Se eu estiver muito apressada, pode dizer, olha, Elisângela, devagar. Tá ótimo, Elisângela. E as oportunidades de trabalho, gente, são extensas, não é só uma sala de aula, não. Tem altas vagas em grandes empresas, como eu falei, as empresas, hospitais, educação à distância, a expansão, a inclusão e a diversidade escolar. São muitas, muitas mesmo. Eu vou só interromper aqui um pouquinho a minha apresentação, porque agora eu quero falar para vocês como é o dia a dia de um pedagogo, né? Vamos vivenciar, porque é difícil a gente entrar numa sala de aula com crianças de diferentes pensamentos, de diferentes famílias, que você tem que entender o comportamento de cada um, a velocidade de desenvolvimento e aprendizagem de cada um. Você precisa entender como funciona a cabecinha do seu aluno. E é complicado, é difícil. E não foi fácil para mim aprender isso, não. Não foi eu entrar na sala de aula e já aprender. Não, não foi assim. Eu entrei numa sala de aula, para se ter ideia, na PAI. Eu saí assim, ó, do nada, da minha banquinha de verdura na feira e caí dentro de uma sala de APAE, lá na minha terra. Meu tio tinha uma filha com hidrocefalia e ficava muito caro ele vir de Itabaiana para Aracaju, para Rosa Azul. Então, ele se juntou com outros pais e exatamente no dia do meu aniversário, 10 de maio, ele fundou a APAE Itabaiana. E alguns anos depois que eu completei 18 anos, que eu já tinha terminado meu ensino médio, não tinha entrado ainda na faculdade, mas já estava fazendo pré-vestibular.
meu tio me convidou para ir trabalhar na APAE. Ele disse, Elisângela, você vem nos ajudar? Eu disse, tio, eu ainda não tenho experiência, porque eu só fiz o magistério, né? Eu fiz o magistério, base para uma. APAE ainda eu não tinha. Eu tinha conhecimentos, que é diferente. Só um minutinho. Mas eu aceitei o desafio, né? E fui lá para a sala de aula na APAE. Gente, o primeiro impacto, assim, foi forte, porque de cara eu peguei um autista, Ai, Jesus. um grau de agressividade altíssimo, e agora, para me acalmar esse menino, sem conhecimento no autismo, aí comecei a ler, pesquisar, ia para as apostilas que tinha lá na PAI, para mim poder entender o comportamento daquele autista, porque ele precisava de mim. Eu sentia que ele precisava de mim. Então, eu tinha que me acalmar primeiro, para depois dar assistência para ele. E foi o que eu fiz. E nisso, meu tio me colocou numa sala que eu tinha Down, autismo, TOD, e tudo com idade avançada, não era crianças, não. Eu tinha um idoso que ele tinha 60 anos, ele tinha DM, deficiência mental, e eu cuidei dele como se fosse um avô. Ele me chamava de netinha, netinha Eli. E aquilo cativa a gente, e a gente busca sempre o melhor para levar para eles. E eu busquei, eu me aprimorei e fui e dei conta. E quando eu saí de lá, eu assim, saí de coração partido, porque a gente se apega. A pedagogia, além de uma profissão, é um sentimento de afeto, você cria vínculos, principalmente com as crianças que têm a sensibilidade muito aflorada. E depois da APAE, eu fui para onde agora? Eu fui ser agente de saúde, olha, um caminho totalmente diferente. Eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, fui ser agente de saúde, fui trabalhar com quem, de novo? Com pessoas com necessidades, mas agora eram comorbidades do próprio corpo, né? Diferente. Eu me aproximava tinha pessoas que precisavam de médicos e eu levava o médico para casa. Tinha aqueles que gostavam que a minha visita fosse diária, mas eu não podia estar todo dia na casa dele, porque a gente servia também de psicólogo, de ouvinte. Só de você ouvir alguém já era enriquecedor. E quando a primeira oportunidade que eu tive de levar o meu currículo para uma escola e ser aceito, eu joguei tudo para o alto, o concurso, agente de saúde, deixei lá. No outro dia, eu fui lá na Secretaria da Saúde. Olha, entrega para outra pessoa que o meu caminho não é esse. Meu caminho é uma sala de aula. Até a mulher ficou assim, mas Elisângela, você é concursada. Eu falei assim, não tem problema. Eu começo do início. Não tem problema. Fui para uma sala de aula, gente, de um maternal. Saí dos grandes, fui para o pequenininho. E apanhei, viu? E não foi pouco, não. Não sabia como lidar com os bebês. Eu sentava um, levantava três. Um chorava, o outro vomitava, o outro fazia xixi na roupa, o outro queria ir no banheiro. Eu botei a mão na cabeça e eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí, no segundo dia de aula, a diretora chegou para mim e disse, Elisângela, se você quiser desistir, está em tempo. Eu disse, não. Eu me propus a isso, então eu vou agora até o fim. Porque se eu deixei um concurso, um trabalho concursado para estar em uma sala de aula, é porque eu tenho capacidade. E fui, enfrentei. Comecei a estudar tudo de novo. Vamos lá, entrei na faculdade, fui buscar os princípios, os conceitos, as metodologias da pedagogia e consegui. Foi difícil? Foi. O primeiro ano foi infantil e maternal, no outro já fui para alfabetização, depois já fui para o segundo ano, depois voltei para o primeiro ano de novo. Eu sei que nessa escola eu fiquei 9 anos. E todo aluno que chegava atípico era levado para mim.
porque eu já tinha a experiência da PAI. Então, facilitava para a diretora, né? As outras professoras não tinham experiência ainda com crianças atípicas. Como eu já tinha, eu cheguei a ter numa sala de aula cinco crianças atípicas e dei conta. Primeiro impacto você não quer, jamais, porque vai atrapalhar sua aula, você não vai saber lidar, mas nada melhor do que o tempo para nos ensinar. E eu consegui reverter esse quadro. Eu batalhei, eu busquei. E depois, então, de Itabaiana, eu vim para Aracaju. Vim morar em Aracaju, um novo desafio. Fui fazer minha pós-graduação, me aperfeiçoei mais, né, na área. Foi um grande desafio, porque eu morava em Aracaju e trabalhava em Itabaiana. Eu trabalhei 3 anos lá no Colégio Saber, eu creio que alguém já tenha ouvido falar. E trabalhei 3 anos lá com o quarto ano. Eu ia todos os dias, saía da minha casa às 5h30 da manhã e só voltava às 7. E foram 3 anos, assim, maravilhosos, de muita bagagem que eu trouxe, porque o pedagogo, ele não só transmite conhecimento, ele também adquire. Ele adquire experiências, ele adquire vivências que os alunos nos trazem. Até hoje, por mais problemas que eu tenho, por mais tristeza que eu esteja, mais triste que eu esteja, eu nunca chego na minha sala de aula mal-humorada. Não. Cândida já me viu muitas vezes pelo corredor. É difícil você me pegar mal-humorada, né, Cândida? Sempre, Nunca. sempre Sempre brincando, bem-humorada. sempre com muitas palavras. Porque eu ouvi uma vez, eu fui fazer, eu também trabalho com a equipe de Enem. E um dia eu cheguei numa escola que não era habitual, né? Porque a diretora não pôde participar nesse ano. E eu ouvi a seguinte frase da coordenadora: Bem-vinda, Elisângela, tudo bem? Eu disse tudo. Como você está? Você está bem, que bom, seja bem-vinda, porque o acolhimento é essencial. A gente não pode acolher o outro rispidamente ou com a cara amarrada, porque a gente não sabe o que aconteceu em casa, a gente não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Então, às vezes as pessoas passam por a gente, nem olhar nos nossos olhos, eles não olham. Mas a gente não pode revidar. Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Então, eu procuro no meu ambiente de trabalho só dar o que é bom, o que é ruim eu deixo na minha casa. Quando eu chegar em casa, eu faço a faxina e está tudo resolvido. Mas uma palavra de apoio, uma risada, só o ouvido para você ouvir o outro, já é muito gratificante. E nessas minhas salas de aula da vida, eu aprendi isso. O aluno não tem culpa dos seus problemas. Seu colega de trabalho não tem culpa dos seus problemas. E esses fazem parte de alguns dos desafios da pedagogia. Porque eu sei que o pedagogo tem uma vida, tem a sua família. E às vezes a gente abdica da nossa própria família em prol do trabalho. E eu ouvi uma frase assim do meu esposo e doeu, mas ele está certo. Ele disse: Você ama mais o seu trabalho do que a sua família. Eu disse: Não, não veja por esse lado. Eu gosto do que eu faço. É diferente. Por isso eu me dedico. Mas eu aprendi a me organizar durante a semana toda, para final de semana só ser mãe da minha filha e esposa do meu marido. Semana, trabalho. Final de semana, família. E eu consegui fazer isso. E até hoje eu sou assim. Durante a semana eu sou a professora Elisângela. Chegou na sexta-feira, fica tudo na minha sala de aula, eu não levo nada para casa de material de trabalho. Porque eu saí do colégio, eu sou a esposa do meu marido e a mãe da minha filha. E isso eu aprendi as longas e longas noites que eu ficava em claro, planejando aula, fazendo prova, porque no início é assim. Não, nenhum pedagogo pense que a vida de professor é fácil, que não tem trabalho para levar para casa, não. É assim, é árduo. A gente planeja, a gente tem prova para elaborar, tem revisão. Tem aquele aluno que não consegue desse jeito, a gente vai buscar esse outro.
É uma busca constante. E retomando o que eu tinha falado antes sobre a rotina na sala de aula. Então, eu sempre começo as minhas manhãs com música, porque eu entrei numa escola, hoje é o UOL, mas antes era o Rei Davi. E eu peguei uma turma de quarto ano muito acalorada, bastante acalorada. E eu fazia, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer para esses meninos se acalmar? Aí me toquei que eu gostava de estudar escutando música, né? Eu não sei o que acontece, mas a atenção e as coisas, as ideias, elas vão se apareando enquanto eu estou escutando música. Aí peguei o data show, coloquei lá na parede da sala, né? Projetei e comecei a abrir a aula com música de Padre Fábio de Mello. E nisso, os meninos se acalmaram. Foram se acalmando, prestando atenção no vídeo, olhando a letra da música e acompanhando. Isso há 7 anos atrás. Hoje eu continuo no mesmo prédio lá, bonitinha, com o grupo UOL, e eu faço a mesma coisa. Coloco vários tipos de músicas para meus alunos, não é só gospel, não é só católica. Não, a gente na hora do intervalo, eu escuto um pagodinho, um MPB, eu mostro para ele as músicas boas. E a gente vai aprendendo. Gosto de colocar filmes de acordo com os conteúdos para clarear as ideias e eles verem, ter outro olhar para a história que a gente está contando. Porque é muito difícil assimilar tanto conteúdo nas cabecinhas, que hoje a gente tem um grande desafio que é o celular, né? É uma concorrência assim desleal. A gente concorrer com o celular hoje é muito desleal. Eu digo aos meus alunos, eu fiz um teste com eles um dia, gente, eu vou provar para vocês como o celular polda a imaginação. Não, tia, não, eu continuo com a minha mesma imaginação. Então vamos lá. Eu pedi que eles fizessem uma frase para mim com a palavra coração. E saí um por um. Fala aí, meu amor, coração. Gente, tinha uns que não sabia o que falar. Tinha um que era coração, sangue, coração, parte do corpo. Ou repetir o que os outros falavam, né? Aqueles que tinham criativo, claro que não são todos, que vão ficar sem falar. Mas uma boa parte ou copiava dos coleguinhas, ou não sabia o que falar. Eu disse, entenderam agora quando eu digo, gente, desculpe, quando eu digo que a internet poda a imaginação de vocês, porque na internet você pega tudo pronto, os vídeos são curtinhos, tudo vocês vão lá e buscam com facilidade, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento cognitivo de vocês. Então, o celular está podando a sua imaginação. E, infelizmente, é algo corriqueiro nos nossos dia a dia. Graças a Deus que veio essa lei para cortar, porque estava demais. Na minha sala, nas minhas turmas, eu nunca permiti. É tanto que o ano passado, os meus alunos faziam, tia, mas na sala de fulano permite, por que a senhora não permite? Eu dizia, porque lá eu não estou lá, eu estou aqui. Então, se eu tenho regras para serem cumpridas, vocês também terão. Senão vai virar uma bagunça desorganizada. Essa desorganização tá meio atrapalhada. E eu fui mostrando para eles o quanto que o celular atrapalhava nas nossas aulas. E eu não precisei proibir, eles mesmos já deixavam dentro da bolsinha, só pedia na hora do intervalo, ou quando a gente não podia sair por motivo de chuva, tia, eu posso brincar um pouquinho? Pode, agora pode. Mas jamais eu repreendi nenhum aluno meu por conta de celular, porque ele já sabia o momento exato de usar na nossa sala de aula. Então, os nossos desafios são diários. O desafio do pedagogo é diário. As oportunidades são muitas. Os desafios a gente vai driblando e conseguindo, driblando e conseguindo.
Trabalhar com crianças atípicas é difícil? Mas a gente consegue. Consegue quando a gente começa a se colocar no lugar da mãe dessa criança. Deus, assim, tão maravilhoso, Deus prepara a gente para tanta coisa, que Deus me preparou desde a minha sala de aula para a minha realidade de hoje. Né, Cândida? Então, Exatamente, professora. ele foi me preparando aos poucos, mas eu não entendia o porquê que eu fui para uma sala de aula da PAI, porque eu peguei tantas crianças atípicas. Ainda hoje, eu tenho crianças atípicas na minha sala. Eu tenho uma criança, duas crianças autistas, eu tenho uma criança com TDAH, eu tenho uma criança com TOD, eu tenho crianças que você vê que tem alguma coisinha assim, né? Mas que não tem diagnóstico, mas você, enquanto pedagogo, tem que ter esse olhar e fazer com que ele aprenda de uma forma diferente. E eu consegui deixar com que eles aprendessem. Eu consegui fazer com que eles prestassem atenção nas minhas aulas, que eles gostassem de frequentar as minas aulas. Hoje, os meus alunos do 4º ano foram minha turma do 2º. E quando eu peguei essa turma do 2º, eu fiquei com as mãos assim atadas, um pouco apreensiva, porque eram muitas crianças atípicas em uma turma só. Eu tinha um que não sentava, que ia para o fundo da sala e aí voltava. Eu tinha outro que queria sair para se regular na sala com Lego. E foram grandes desafios. Foi de tirar, assim, totalmente a minha esperança de conseguir, mas eu consegui. Eu percebi que a criança ela tem que ser tratada como se fosse o nosso próprio filho. E sempre quando eu chamo a atenção de um dos meus alunos, eu me pergunto, será que se fosse com o meu aluno, com o meu filho, eu ia falar dessa forma? Não, porque a gente não quer que ninguém fale ríspido nem grosso com o nosso filho. Então, a gente tem que se policiar para também controlar as nossas emoções, respirar, nem que seja necessário abrir a portinha, sair, dar uma voltinha na escola e voltar. É necessário. E, assim, hoje eu estou com o 4º ano, os meus alunos atípicos são maravilhosos, não me dão trabalho, jamais. Já até troquei essas ideias com Cândida, já mostrei para ela algumas das minhas metodologias. Mamãe, essa é a minha conquista. Então, foi criando com os meus alunos aquela segurança, aquele elo, aquela afetividade. E eles confiaram no meu trabalho, eles ligaram-se àquele vínculo, aquele cordão umbilical que a mãe tem com o filho, os meus alunos começaram a ter comigo. Então, tudo fluiu. E hoje eu não tenho problema, meu amor. Agora eu não tenho mais problema com os meus alunos atípicos. Eu tenho uma assistente que me ajuda, mas eles não me dão trabalho. Não precisa estar mais o meu aluno indo e vindo na sala, o outro que tem TOD não precisa estar indo para a sala para brincar de Lego para se autorregular. Não. Quando eu percebo que ele está ficando estressado, meu amor, vamos dar uma voltinha. A gente sai da sala, vai tomar uma água, dá uma voltinha, vai visitar outras salas de aula e ele se autorregula. Só que antes eu não sabia dessas coisas todas, né? Só no dia a dia que a gente vai aprendendo. E são muitas crianças que precisam, principalmente, da atenção do professor, daquele olhar carinhoso, daquele afago. Não que você vá ser aquela professora boazinha, ou meu amor. Hoje em dia eu chamo todo meu amor, meu anjo, mas antigamente não era assim, viu, gente? Não era, eu era general. Como uma minha companheira de trabalho me chama, ela diz que eu sou a general agora do amor. Mas eu já fui chamada assim, atenção, porque eu não tinha aquele jeitinho carinhoso de falar com os alunos e tudo mais. Mas eu aprendi. Eu aprendi. Foram críticas construtivas que me fez ser a professora e a pedagoga que eu sou hoje. Eu já olho meus alunos
totalmente diferente, porque eles precisam, eles necessitam. Eu tenho alunos que são separados dos pais, eles vêm com um problema minha. Teve um que no Dia das Mães ele não quis participar. E eu entendi o porquê, né? São casos de família que é a gente que tem que, às vezes, mediar para que a criança produza na sala de aula, para que ele aprenda, para que ele não fique isolado, porque tem crianças que, quando tem problema em casa, ele se isola. E você tem que ter esse olhar diferenciado. Eu tenho 33 alunos. Se você me perguntar as características, os pontos positivos, os pontos negativos deles, todos eu sei dizer. De todos os meus alunos, inclusive dos que já passaram por mim e ainda estão na casa, que são os meninos do Fundamental 2. Eles me tratam super bem. Às vezes dou bronca, dou porque eles precisam, principalmente os maiores. Mas não, tia Elisângela, sim, é assim sim. Porque eu criei um vínculo com eles. Eu não sou só a tia que dá os conteúdos. Eu sou aquela tia que escuta. Eu sou aquela tia que dá aquele abraço na hora que eles precisam. Eu sou aquela tia que empresta as coisas quando eles precisam ou esquecem. Tem isso também. Eu sou aquela tia que, não trouxe o lanche, a gente vai lá e reparte, divide, dá aquele jeitinho. São crianças que precisam do nosso olhar diferenciado. E uma das funções do pedagogo é isso, é a sensibilidade para o seu aluno. E se a gente não tiver essa sensibilidade, fica mais difícil o dia a dia dentro de uma sala de aula. Às vezes, você passa um deverzinho de casa, o que acontece, aí no outro dia vocês fazem, o resto da turma não faz, aí você fica desesperada, né? Mas tenha calma, vamos escutar primeiro eles. Foi o que aconteceu que você não fez? Vamos procurar saber. Se lhe convencer, tudo bem. Se não convencer, dá só, na próxima faça. Porque é necessário para você aprimorar e não ir de cara já dar aquele carão. Porque trava a criança. Tem crianças que quanto mais você pega no pé dela, bora menino, faça isso logo, ele trava. E eu já passei por situações que a criança travou, nem foi para frente nem para trás, e começou a chorar e eu sem saber o que fazer. Aí eu pensei, deixei a criança lá, pensei, depois deixei ela à vontade. Em outro momento eu cheguei, oi, fulano, tudo bem? Você quer fazer agora? Se você quiser, eu estou aqui para lhe ajudar. Se você quiser, não tem problema. A gente faz em outro momento. Hoje, é difícil a gente pegar um aluno 100%. Não existe aluno 100%. As salas de aula são muito homogêneas. A sala de aula tem crianças com facilidade de aprendizagem, outras não. E você precisa ter esse olhar diferenciado. A sala de aula é uma vivência para a vida. Para a vida. Todos os dias que eu entro na minha sala de aula, eu aprendo um pouquinho com os meus alunos. Sempre. Desde que eu entro na escola, até quando eu sento na minha cadeira. Porque quando eu adentro a escola, eu já estou resolvendo coisas, né? Já vou resolvendo coisas. Até eu chegar na minha sala de aula e sentar, eu já resolvi umas 4 coisas. Com os meus colegas de trabalho, porque o pedagogo também ele tem que ser amigo do outro pedagogo. Porque a equipe só funciona se todos conseguirem captar a mensagem de um pedagogo, né? Um ajuda o outro. Eu tenho facilidade nisso, você tem naquilo, e a gente vai se juntando e conquista o nosso objetivo. E assim é na sala de aula, né? Você tem que desenvolver no seu aluno também o espírito de equipe. Tem que trabalhar com ele para que ele trabalhe em equipe, porque tem crianças que não gostam de trabalhar em equipe, quer ser individual. E eu mostro para o meu aluno que a individualidade não pertence à sala de aula. Primeiro, para início, uma turma não é composta de uma pessoa só, né? Quando eu digo, olha, a turma do 4º ano não é só um José, uma
ou uma Maria só. Não, tem o João, tem o Pedro, tem o Rafael, tem o Ângelo, tem o Miguel, tem o Enzo. É um conjunto de pessoas que precisam se unir para atingir aquele objetivo. Então, o pedagogo em si, ele tem essa facilidade, tem aquelas façanhas de estar conquistando o seu aluno também pelo trabalho de equipe. Traz um jogo, junta os grupos. Eu gosto muito de fazer grupo na revisão de prova, né? E a gente faz um quiz, uma equipe contra a outra, e eles vão sem querer, nem percebem, mas já estão ali trabalhando em equipe. E além de trabalhar em equipe, já estão aprendendo. Outra coisa que nós, pedagogos, também temos como ferramentas para desenvolver a aprendizagem dos nossos alunos é o joguinho do Wordwall, né? Que interage com o aluno no momento que você está dando os conteúdos. Eu trabalhei muito isso no quinto ano passado, e fluiu muito bem. Meus alunos amaram, porque tem conteúdos que são muito complicados para ser dado se não for de uma forma lúdica. Então, você precisa tentar trazer o seu aluno para você, com jogos, com passeios na escola, mas passeios com objetivo, né? O nosso planejamento, ele tem que ser bem elaborado. Porém, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, às vezes até o alfabeto inteiro. Porque o planejamento ele é flexível. Se planeja de uma forma e mediante as coisas que vão acontecendo na escola, no seu dia a dia, às vezes não dá certo você fazer daquela forma que está ali no caderninho bonitinho, mas você tem que estar com o plano A, o plano B, o plano C, para poder estar mediando aí os conhecimentos para os seus alunos. Isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. A minha professora na pós-graduação, ela me desafiou. Eu fui apresentar um trabalho e ela me desafiou. Ela disse, Elisângela, eu quero uma aula, que você me dê uma aula. Ela me deu uma sacola, tinha revistas, tinha produto de higiene, cheia de coisas. Ela disse, agora eu quero que você me dê uma aula de acordo com esses produtos que estão aí dentro. Aí eu, eita, meu Deus, e agora? Aí primeiro fui para as revistas, né? Peguei logo um tópico que tinha lá na revista e comecei a minha aula. Não, professora, hoje eu vou dar aula disso aqui. Na hora que eu estava na metade da aula, ela parou. Elisângela, agora eu quero que você fale sobre isso aqui. Aí ela já me deu outro. Aí eu já tive que me dar a aula que eu estava dando no produto que ela tinha me dado para mim dar sequência à aula. Então, eu aprendi com essa experiência que nós, pedagogos, temos que estar preparados sempre, com plano A, plano B, plano C, até, como eu disse, o alfabeto todo. Porque nem sempre as coisas ocorrem do jeito planejado. É para planejar, sim. É fundamental. Até para você não se perder aí no que deu, no que não deu, né? Mas é fundamental. Mas você pode dar seus conteúdos de várias formas diferentes. Muitas vezes eu entro na sala de aula, já coloco a minha música, os meninos já começam a cantar, aí sempre tem aquele que tem algo para falar, né? Tia, ontem aconteceu isso, aquilo. Eu já pego aquele gancho daquela história daquela criança e já insiro no meu conteúdo. Eu já busco alguma coisa que tenha de interessante na história que ele me trouxe, para mim estar introduzindo a minha aula. E assim eu vou colhendo os conhecimentos prévios dele acerca daquele conteúdo que eu vou dar, e já fica uma aula diferente. Você já começa a dar sua aula de uma forma totalmente diferente, envolvendo todos os alunos. E é assim, uma forma muito prazerosa de dar aula. E a gente vai para o recreio, e daí, na hora do momento do lanche, aí eu já começo a aula de ciência no momento do lanche. Já aproveito ali o que eles trouxeram de lanche, a gente já começa a conversar e eu já emendo ali a aula de ciência com a coisa das coisas do lanche deles. E eles acham até interessante, porque eles dizem que tudo eu tenho uma aula para dar. Ele faz, tia, tudo a senhora tem uma aula para dar e uma música para cantar. Que vários temas eu começo a cantar uma música do nada. E eles começam a rir, que eles acham engraçado. Criança acha engraçado tudo que a gente faz, né?
E, ao mesmo tempo que eu estou dando aula, eu estou me divertindo. Porque se você faz a pedagogia com dedicação, com amor, com paixão, você se diverte. E, como eu disse, a pedagogia não é uma rotina, tem que ser algo dinâmico todos os dias. Ah, mas eu só vou ficar brincando na minha sala de aula. Não, não é necessário você brincar todo dia, nem estar com gracinha para chamar atenção, puxar atenção do seu. Não, um dia na semana faça algo diferente. Ele vai notar. Até a forma que a gente se veste, eles notam. Eu passei a semana passada, para ter uma ideia, eu passei a semana toda de tênis. Na sexta-feira eu fui de sandalinha, que eu queria que o pé respirasse. Foi a primeira coisa que eles notaram. Tia, você tá de sandália hoje, né? Eu disse, é pé respirar, que eles estão com muito calor, precisam respirar. Aí eu já fui para onde? Para aula de ciência de novo. Já peguei lá as transpiração, inspiração e coloquei na minha sala de aula, né, durante nos meus conteúdos. Então, gente, a pedagogia ela é maravilhosa, porque a gente vivencia a pedagogia não só dentro de uma sala de aula, em todos os ambientes nós estamos vivenciando a pedagogia do afeto, a pedagogia do amor, que é importantíssimo, é você fazer com dedicação o que você faz bem feito. Então, se dediquem, estudem, pesquisem, diversifiquem, dinamize as suas aulas e vocês terão sempre êxito, sempre. Outra coisa, assim, que o pedagogo tem que ser extremamente humilde. Não tenha vergonha de chegar para outro professor e dizer, me ajude. Ah, hoje eu não consegui dar isso aqui. Peça o coleguinha, ó, me esclarece isso aqui. Eu tenho o professor Cliverton, que Cândida conhece muito bem, que o ano passado, quando eu tinha umas atividades de matemática, minha gente, eu batia na porta dele direto. Cliverton, meu filho, me explica isso aqui para ver se eu estou dando direitinho para os meus alunos. Porque eu não entendi o que foi a mensagem que esse livro quis me dar. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda. Jamais. Porque a humildade vem primeiro, a humildade e a empatia vem em primeiro lugar. Então, não tenham vergonha de buscar, de pedir ajuda, porque nós estamos aqui para isso, para nos ajudar, para buscar o conhecimento e passar da melhor forma para os nossos alunos. Cândida, para assim fechar, que eu preciso mostrar aqui para vocês o meu último slide, ou o último ou o penúltimo. Vamos lá. Gente, eu estou nervosa. Professora, tá ótimo. Muitos comentários no chat, né? Muitos comentários positivos, né? E muitos comentários reforçando, né? Na verdade, o que a senhora fala, né? Dos desafios com os pais, o desafio da família na aceitação do diagnóstico, né? Da importância do trabalho em equipe, todos os pontos que a senhora destacou na fala. Vinícius já está há algum tempo com a mãozinha levantada. Não sei se ele quer perguntar ou comentar alguma coisa. Vinícius. Bom, professora, pode ir finalizando, talvez ele tenha levantado sem querer, mas fica também essa opção, tá, gente? Vocês podem estar fazendo perguntas, comentários aqui no chat, ou se quiserem, levanta a mão, abra o microfone, e aí vocês podem também estar fazendo uso da palavra, tá? Mas Professora, pode prosseguir, professora. Oi, professora Denilda. pedir à professora Elisângela só para colocar em modo apresentação, colocar o slide em modo apresentação. Coloquei já. Ah, porque para a gente não está aparecendo como modo apresentação, não. Para a gente está de uma outra forma. Mas tudo bem, professora, pode seguir. Para mim, ele está em modo apresentação. Pode seguir, não tem problema não. Ah, tá bom. Então, pessoal, o pedagogo ele é essencial porque ele media os saberes, ele constrói a educação de qualidade inclusiva e, além disso tudo, ele possibilita que o nosso aluno ele tenha um lugarzinho especial dentro da sala de aula, que às vezes ele se sente excluído, mas ele não está excluído, porque o professor, o pedagogo está ali para apoiá-lo, para ajudá-lo no que for necessário. Dá para ver essa?
Não Tá? tá, não tá passando, professora, para a gente. Só um instantinho, viu, Cândida? Joia. E Eu agora? estou ouvindo, Cândida. Agora sim, tá. Então, nós nunca poderemos deixar de desistir dos nossos sonhos, né? E os grandes conquistadores, eles não venceram pelas batalhas enfrentadas, e sim porque eles não desistiram dos seus sonhos. E a minha grande conquista foi a minha filha, né? Uma filha que eu não podia ter, jamais eu não podia engravidar. Eu fiz muitos tratamentos e eu não podia engravidar. E, de repente, aos 39 anos, eu apareci grávida. E, para minha surpresa, minha filha tem síndrome de Down. Então, por isso que eu digo que Deus preparou, desde o início, quando Ele me colocou na sala, na PAI, Ele já começou a me preparar para esse futuro que eu ia encontrar. E foi, de uma certa forma, muito gratificante. Eu aprendi muito com as metodologias, eu aprendi muito com as minhas crianças atípicas, eu aprendi muito no dia a dia. A gente só aprende vivenciando. E é vivenciando que a gente vai vivendo, aprendendo e vencendo. Então, a minha filha foi a maior conquista de todas na minha vida. E é por ela que eu busco cada vez mais viver a pedagogia, porque tudo que eu conquistar de conhecimento é para ela, porque eu quero tornar ela uma criança totalmente independente, autônoma, né? Que ela tenha autonomia para tudo, que ela saiba escolher as coisas. Eu sei que a minha filha não vai ser como uma criança normal. Eu tenho isso na minha mente, porque eu tenho pais que sabe da condição do seu filho e não aceita. Então, a criança fica bloqueada e não desenvolve. E nós, enquanto pedagogo, precisamos ter esse olhar para deixar o nosso aluno voar, crescer asas e voar. A minha filha, ela tem autonomia para tudo. Ó, mamãe, deixa eu mostrar ela para vocês. Então, foi por ela e é por ela que eu abraço imensamente assim o pedagogo, essa bagagem que nós temos de conhecimentos, de vivência, de experiências, porque é muito gratificante no final quando você vê o seu aluno que é autista buscando tudo sozinho, abrindo a pastinha, tirando o caderninho. Eu tenho o meu Miguel hoje, meus olhos brilham quando eu olho para Miguel, que era um autista que ele não queria nem pegar no lápis. Nem no lápis ele queria. E hoje ele abre o livro, faz atividade de boa. Eu nem peço para ele fazer, mas ele faz. Porque ele olhou para mim e disse, tia, se os meus coleguinhas conseguem, eu também vou conseguir. E nem passou por mim que ele ia chegar a isso e ele chegou. Então, é um trabalho que você tem que se dedicar. Eu tive o sobrinho de Cândida como aluno maravilhoso, nunca tive problema com ele, uma criança 10. E assim, Cândida sabe como a gente trata bem os nossos alunos, com quanto de amor e carinho a gente se determina a eles, a aprender a aprendizagem deles. Mamãe, E assim, é gratificante. Oi, mãe. É tia Cândida ali. E assim, pedagogos, vivenciem a pedagogia todos os dias. Faça da sua sala de aula extensão do cantinho preferido de vocês. Dinamizem suas aulas, coloquem música, coloquem desenho. Faça o possível para que as suas aulas sejam agradáveis e, principalmente, sempre que vocês forem tratar os seus alunos, se coloquem no lugar do pai, da mãe, principalmente das mães. Será que a minha mãe gostaria que o filho estivesse sendo tratado dessa forma? Então, vamos olhar para os nossos alunos com outro olhar, com mais carinho. Eu sei que tem aqueles que tiram o nosso juízo, tiram a nossa raiva, né? Não vamos mentir.
E de santa eu não tenho nada. Tem uns que, ai, gente, eu já saí da sala para respirar. Porque tem uns alunos que eles fritam o nosso juízo. Mas, primeiramente, você tem que ter o equilíbrio emocional para lidar com isso. Então, em vez de esbravejar com a criança, dê uma voltinha, abre a porta da sala, respire e depois volte e olhe para ele com um olhar diferenciado, né? Então, o que eu deixo para vocês é que busquem bastante conhecimentos, que é essencial, e formas para você estar dando aí sua aula da melhor maneira possível. Cândida, sou muito grata pela noite de hoje, por esse olhar que você teve para mim, né? Que o olhar que eu tive para os alunos você teve para comigo. E assim, gratidão ao Grupo OL, à Faculdade Jardins, por essa oportunidade de estar aqui mostrando para vocês um pouquinho do meu dia a dia enquanto pedagoga. E o quanto o nosso caminho é difícil, mas a gente consegue. A gente consegue, sim. Basta querer e ter determinação. Muito obrigada. Obrigada, professora Elisângela. Nós que agradecemos da faculdade, mas nada melhor que no dia do pedagogo, né, a gente celebrar essa data com uma pedagoga que faz a diferença, né? É uma pedagoga que tem um diferencial, né? Então, esse cuidado, esse carinho, essa didática atenciosa, cuidadosa, sintonizada com aquilo que é preconizado hoje pela BNCC, né? Mas sem perder de vista, né, a diversidade, sem perder de vista, né, tudo que se apresenta em sala de aula. Então, nada melhor do que trazer essa sua experiência para a gente fazer essa alusão ao dia do pedagogo, para a gente celebrar ouvindo a sua prática, ouvindo a sua experiência, né, porque isso também nos enriquece, tenho certeza, todos os comentários, depois a senhora vai poder ver todos os comentários positivos, de agradecimento, né, de contribuição, de fato, na formação dos nossos alunos, né, que estão aqui hoje. Hoje a gente está com a sala com 135 alunos, né, já aqui no finzinho, mas com 135 alunos. Então, nós que agradecemos, né, do Grupo OL, da Faculdade de Jardins, por essa colaboração, né, fica ranqueado se algum aluno quiser falar mais alguma coisa. Professora Denilda. Eu quero parabenizar a professora Elisângela pela apresentação, né? Falou, trouxe para compartilhou conosco tantos aspectos importantes. Entre eles, eu quero destacar dois. O primeiro é o aprender a aprender, né? Bem bacana. Eu acho que o pedagogo, não só o pedagogo, o professor de uma forma geral, ele tem que estar aprendendo o tempo todo e se colocar à disposição para aprender mesmo, aprender com o outro o tempo todo. Um outro aspecto também que você mencionou, que é de grande relevância, é o professor em sala de aula, ele está articulando o tempo todo o conteúdo que ele está ministrando com a realidade do estudante, né? Com o dia a dia. Se ele não fizer dessa forma, o estudante não vai se sentir motivado, o estudante certamente vai ter dificuldade, muitas vezes, em entender o assunto. Então, essa articulação é de grande importância na prática, né, desse pedagogo. Então, que os alunos hoje aqui, eu quero parabenizar os alunos que estão presentes, que eu sei que depois de um dia de trabalho, chegar em casa e ainda ficar aqui participando conosco não é fácil. Hoje a gente está tendo uma dinâmica diferente, porque nos últimos meses a gente tem comemorado todos os eventos, mas via YouTube. E a gente não está tendo acesso, digamos, à casa de vocês. E hoje a gente está tendo acesso à casa de vocês, né? Que bacana. E eu fico feliz pela participação de vocês aqui, pelo aprendizado de vocês. A formação é contínua, não para por aí. Olha, a professora Elisângela tocou várias vezes sobre esse aspecto. Você vai estar o tempo todo buscando novos conhecimentos. Então, essa graduação que vocês estão fazendo hoje é o início de tudo ainda, viu, gente? Ainda tem pós-graduação, quem sabe um outro curso, de preferência na Jardins, tá? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela participação de vocês, viu? Um feliz dia do pedagogo. Um beijo grande. Parabéns para nós. Parabéns, professoras. Obrigada, tá, Elisângela? Agradeço a Tchau, todos os Cândida. Obrigada, alunos obrigada, presentes, obrigada. todos os nossos parceiros também, gestores de polo, professores, tá? Obrigada. Tchau, Eli. Tchau, gente. Tchau. Boa Tá, noite. gente. Boa noite.